Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes. Hoje aqui eu vou seguir com a minha sequência da Libertadores, né? Já fiz o Santos 62, 63, já fiz o Cruzeiro 76, o Flamengo de 81 e chegamos agora ao Grêmio de 1983, né? O Grêmio aí finalmente conquistando a América e o mundo, como eu vou tratar aqui. E como começou isso, né? O Grêmio, ele vinha de um período extremamente complicado, provavelmente o pior da história do clube, porque ele encarou o Internacional fortíssimo ali dos anos 70, que foi octacampeão gaúcho, né? Seguido. Foi um drama para qualquer gremista. Eles pegaram aí, ter que pegar o time deles encarando o Falcão, Carpegiani, né, Figueroa, o Manga no gol, aquele timaço, que foi bicampeão brasileiro seguido ainda por cima. Então o Grêmio não só não estava ganhando nada, como o pior dos cenários, estava vendo o seu maior rival ser octacampeão gaúcho seguido e ainda por cima bicampeão brasileiro seguido também. Então pode-se dizer que o começo desse título de 83 do Grêmio começou em 1977. Aquele título lá com o gol do André Catimba, time que ainda tinha um Anchieta, o Oberdan, um time até que tinha um Tele Santana de técnico. O Tele Santana estava numa fase de baixa na carreira dele, até tinha passado pelo São Paulo rapidinho. Vou retomar o São Paulo, que o São Paulo vai ser o próximo campeão da Libertadores, né, em 92. E o Tele ali estava numa fase ruim e veio para o Grêmio, acreditou nele, ele também fez um projeto bacana. O Tele é um cara, né, muito exigente, de muito treino e tudo mais. E o Grêmio trouxe também o André Catimba e teve aquele gol famosíssimo dele na final do Grenal, né, na final do Gauchão, que ele foi dar aquela o salto mortal e ele sentiu a contusão ali naquele momento, se borrachou todo no chão. E até o Alcindo entrou no lugar dele, não? O Alcindo é uma figura eterna do Grêmio, né? Foi para a Copa de 66 e tudo mais. E o Grêmio foi finalmente campeão ali em cima do Internacional. O Internacional também já estava começando a cair um pouquinho, já não tinha mais o Figueroa, já não tinha mais ali o Carpegiani, que tinha ido até para o Flamengo. Então o Internacional deu uma bobeadinha, mas mesmo assim se acreditava que o Inter era o favoritaço para aquele ano. Mas o Grêmio conseguiu interromper isso e finalmente, pelo menos, rivalizar com o Inter de novo, como sempre deveria ser, no Sul, né? Mas ainda faltava ao Grêmio mais expressão nacional. Ele era reconhecido como um grande clube brasileiro, sem dúvida, mas realmente faltava título, né? Quando eu fiz a análise do Flamengo de 81, também faltava ao Flamengo isso, né? Era forte no Rio, indiscutivelmente um time grande, um time mais popular do Brasil, mas faltava ao Flamengo títulos de caráter nacional e internacional, e ao Grêmio era a mesma coisa. E o Grêmio começou a conseguir isso justamente em 1981, sendo campeão brasileiro, né? Surpreendeu todo mundo ali, passou pelo Vitória, passou pela Ponte Preta do Mário Sérgio, que vai ser uma figura importante aqui no Mundial do Grêmio desse ano de 83, e chegou na final com o São Paulo, ganhou de 2-1 de virada no Olímpico e de 1-0 aquele golaço do Baltazar, matando no peito e fuzilando lá de longe, em cima do Valdir Pérez, e o Grêmio foi campeão brasileiro pela primeira vez. Tinha alguma coisa para rebater, né, nessa rixa do Sul, que fica um gozando o outro. Talvez seja a rixa maior rivalidade do Brasil, não seja no Rio de São Paulo, seja essa do Sul, né, onde realmente um fica pegando no pé do outro mesmo. É uma rivalidade, acho, até um pouco mais aguerrida do que as outras. E eles finalmente tinham alguma coisa para dizer daquele bi brasileiro lá que acabou sendo tri, né, porque depois o Inter foi campeão invicto em 79. Então o Grêmio finalmente ganhava ali seu primeiro brasileiro. E com esse primeiro brasileiro, ele finalmente participou pela primeira vez da Libertadores em 1982. E em 82, o Grêmio teve essa experiência fracassada, né? Sua primeira Libertadores foi uma Libertadores difícil. Claro, a Libertadores nessa época era muito complicada, como eu tratei nos episódios anteriores. Você caía num grupo de 4, claro, mas só passava o campeão, né? E o Grêmio ainda deu o azar, e o São Paulo também, de cair no grupo dos uruguaios, né? Então foi o Peñarol e o Defensor do Uruguai. Então isso já complicou demais. O Peñarol era um grande time, seria, claro, né, um campeão da Libertadores e Mundial desse ano aí. Então o Grêmio, infelizmente, até começou bem, empatou com o São Paulo fora em 2-2, mas ele viajou mal, né? E ele aprendeu com isso. Ele empatou com o Defensor em 0-0 lá e perdeu de 1-0 do Peñarol. O Peñarol era o rei de ganhar de 1-0, mas era um time muito sólido, muito bom esse time do Peñarol. E que o Grêmio vai encontrar em 83 ali na final. Esse, com muito poucas modificações, é o mesmíssimo Peñarol. E o Grêmio acabou empatando também no Olímpico em 2-2 de São Paulo. Então assim, ele acabou trocando pontos com o São Paulo, né? 2 empates, não foi muito bom pela perspectiva brasileira da coisa. E aí, pronto, aí o Peñarol foi fazendo seus pontos. Até é curioso que a única derrota do Peñarol nessa campanha inteira foi justamente pro Grêmio, 3-1. Mas o Grêmio já chegou com o Defensor no último jogo já eliminado, até perdeu de 2-1, mas aí já estava totalmente desinteressado da competição.
E quem passou foi o Peñarol. O Peñarol não só passou, como depois caiu no triangular com o Flamengo e River Plate, um grupo dificílimo, né? E ganhou os 4 jogos. E foi para a final com o Cobreloa e ganhou no último minuto do Cobreloa lá no Estádio Nacional de Santiago. Foi campeão da Libertadores. Depois ganharia do Aston Villa, seria campeão mundial também. Então o Grêmio teve essa experiência ruim, mas foi muito proveitosa para o futuro dele. E aí ele, claro, se classificou de novo para a Libertadores de 83 como vice do Brasileiro de 82. Era o único jeito de classificar, era campeão ou vice do Brasileiro. Não existia a Copa do Brasil, não existia nada disso e também não existia esse show de vagas que tem hoje em dia, de ter 5, 6 vagas para Brasileiro, às vezes 7. Antigamente era jogo duro, era 2 só. Então o Grêmio acabou quase que disputando um campeonato carioca. Quando chegou na fase mata-mata do Brasileiro, ele pegou o Vasco, do Mazzaropi. Inclusive o Mazzaropi teve grandes atuações contra o Grêmio, isso também foi marcante. O Mazzaropi vai ser uma figura central do Grêmio em 83. E passou pelo Vasco, passou pelo Fluminense, foi uma grande surpresa, empatou no Olímpico e ganhou de virada do Fluminense no Maracanã. Foi um trauma para o Fluminense aquilo, que tinha um grande time e tal, realmente acreditou que aquele seria o seu ano, só seria campeão brasileiro 2 anos depois. E depois pegaria o Corinthians, aquele mesmo Corinthians da democracia corintiana, com o Casagrande, o Sócrates. O Sócrates deixou de disputar uma Libertadores, né? Acabou não conseguindo, porque o Grêmio se impôs, ganhou os 2 jogos, não cabe choro ali, e pegou justamente o Flamengo na final, né? Foi uma grande rivalidade aí, Grêmio e Flamengo. O Grêmio fez até 1-0 no Maracanã com o Tonho, mas tomou um gol do empate no finzinho com o golaço do Zico, então o Grêmio quase que partiu para dentro ali no começo, mas empatou, mas mesmo assim foi um bom resultado. Bobeou no 0-0 com o Flamengo, né? O jogo de volta, e não tinha pênalti, não tinha essas coisas, tinha-se um jogo de desempate. E nesse jogo de desempate o Flamengo ganhou de 1-0, né? O gol do Nunes, logo no comecinho do jogo. O Grêmio teve sim uma bola polêmica, para dizer o mínimo, o que eu acredito realmente foi mão do Andrade ali, tirando um gol do Grêmio, que seria o gol de empate no segundo tempo. Realmente foi sutil, assim, uma jogada, um bololô na área, meio difícil de ver, mas se você vê no slow motion e tal, realmente dá toda a impressão que ele botou a mão e tirou com a mão ali a bola em cima da linha, mas o juiz não deu, realmente era uma jogada difícil para ele. E acabou o Flamengo sendo campeão em cima do Grêmio. Então, tudo bem, claro, teve essa frustração de ser vice brasileiro, mas era uma nova vaga para a Libertadores do Grêmio ali, aí já com mais experiência, já outra história, né? Agora, que Grêmio era esse, né? Assim, uma das coisas que eu gosto de fazer aqui justamente é dar a coisa com mais detalhe, né? Não fazer só uma análise rapidinha, que é o que eu vejo muitas vezes, né? Quando tem a análise do título do Grêmio ou de qualquer outro campeão brasileiro de Libertadores, uma coisa mais rápida, tal, tiro curto, é justamente o que eu não quero aqui. Você vai ver até que a metragem aqui do vídeo é longa, porque justamente eu falo bastante, né, do time. Então, em relação ao time, primeiro vamos pegar o técnico, o Valdir Espinosa, que tinha sido jogador do Grêmio. O Valdir Espinosa foi lateral direito, até razoavelmente discreto, e jogou no Grêmio, e até um dia, acho que em 74, ele foi dispensado do time, e ele já do lado de fora, já sabendo que tinha dançado, pensou assim, pô, um dia eu vou voltar pro Grêmio e vou mandar bem, assim, vou marcar, vou fazer história no clube, né? Claro, podia não ter dado em nada, vários dessas desabafos e previsões não dão em nada, mas aqui deu bastante. Ele voltou ainda bastante jovem, né? Ele tinha poucos anos a mais que os jogadores mais experientes em 83, mas foi um cara vital para o Grêmio, né? Um cara que tinha calma, tinha tranquilidade, sabia falar olho no olho. Ele até falava, olha, falar com esses jogadores chamados de bad boys não é tão difícil não, é falar sério, não ficar de intriguinha, de palhaçada, né? Dar as razões para eles, que eles geralmente entendem e tal, não tem tanto problema não. E ele realmente conseguiu lidar com isso. E muitos anos depois o Valdir Espinosa também seria importantíssimo para o Botafogo, estava na fila de 21 anos aí, ele conseguiu ser campeão carioca com o Botafogo. Também um momento ali que era muito importante, o líder, né, o técnico, ser calmo, tranquilo, e ele conseguia passar isso, né? Era uma marca do Valdir Espinosa realmente, né? Esse jeito franco de falar, até nas entrevistas ele fala, você vê que ele não tem papas na língua no bom sentido, né? De sempre ser claro, não ficar fugindo das perguntas e tal. Um cara realmente muito importante. Claro que o Grêmio também tinha o Renato, né, cara? Chamado no Rio e no resto do Brasil em geral de Renato Gaúcho, mas claro que lá Renato Portaluppi até bem antes dele ser técnico, né? Renato seria campeão também como técnico do Grêmio em 2017, então o único brasileiro, estou fazendo esse vídeo no começo de 2019, o único brasileiro que foi campeão como técnico e jogador da Libertadores. Mas aqui, claro, ele estava no começo da carreira como ponta-direita, um cara fundamental para o Grêmio. Ele era o cara a se procurar, entendeu? Eu já li muito sobre a Copa de 50 e o Gigia no Uruguai era bem isso.
Ele era o cara que você esticava a bola para ele desequilibrar o jogo. E o Renato foi muito isso no Grêmio, até ele fez um gol meio giga na final do Mundial, depois eu vou tratar disso. Mas ele, pô, um cara insinuante, um cara assim, até tinha esse problema, ele era um pouco esquentado demais. Isso, ele foi melhorando isso na carreira, não chegou nunca a ser 100% nisso. Mas realmente no começo ele era muito esquentado, tudo ele entrava em briga e tal, mas em compensação ele tinha muita personalidade, né? Para um cara da idade dele e tal, 20, 21 anos, ele entrou no Grêmio, não se importou com isso, marcou história total no clube, né? E foi fundamental no Mundial, mas foi muito importante na Libertadores também, né? Se lembra sempre, claro, da participação dele. Ele desequilibrou totalmente a final, mas na campanha ele foi muito bem também, né? O time tinha o Tita tinha acabado de chegar do Flamengo, numa troca que foi o Baltazar para o Flamengo, até vou tratar disso na primeira fase aqui. E o Tita veio pro Grêmio. O Tita deu gols pro Grêmio, ele é um cara muito craque. Eu acho o Tita pouco lembrado hoje em dia, né? Assim, perto do jogador que ele foi. Ele é lembrado, mas não tanto quanto eu acho que deveria. Ele tinha sido importante no Flamengo em 81, foi campeão da Libertadores em 81 e seria aqui também, claro. E um cara que brilhou aí na Alemanha, né? Brilhou no Vasco, o rival do Flamengo, jogou no Internacional também, esse rival do Grêmio, jogou no México muito bem, na Alemanha, não foi campeão da Copa da UEFA com o Bayer Leverkusen. Um cara, porra, tremendamente grande jogador e ajudou muito o Grêmio aqui, né? Ele incrementou bastante o ataque. O Grêmio não sentiu a menor saudade do Baltazar, tendo o Tita nos seus quadros, né? O Grêmio também tinha, claro, o Hugo de Leon, cara, o capitão dele, um cara fundamental pro Grêmio ali. Pô, não tem o que dizer do Hugo de Leon, né? Ele já tinha sido campeão da Libertadores e Mundial em 1980 pelo Nacional. O Hugo de Leon, ele nasceu na fronteira do Brasil com o Uruguai, né? Ele é de Rivera. Ele até falava que torcia pro Grêmio quando era guri, né? Então os dois times dele, do coração, famosamente, são o Nacional e o Grêmio. Claro, ele jogou pelos dois. E ele chegou no Grêmio logo depois desse título aí de 80 e ele foi, era tudo ali. Ele era um grande zagueiro, muito técnico, um cara líder, um cara que realmente acertava qualquer defesa, né? É o tipo de jogador que qualquer um gostaria de ter no seu time, entendeu? Você pega qualquer seleção, mesmo dessas grandes seleções da história, grandes clubes da história, você bota o Hugo de Leon, ele quase sempre ele entraria de titular em qualquer um desses times, porque ele era um cara fundamental, técnico, sabia se impor. Praticamente um zagueiro completo, né? Depois ele ainda seria, depois de ser campeão mundial de 80 com o Nacional, 83 aqui com o Grêmio, ele ainda seria em 88 pelo Nacional, ele depois voltou pro Nacional e foi também campeão até em cima do PSV do Romário. Então o cara foi tricampeão mundial e tricampeão da Libertadores, você viu? Que loucura, né? E o Grêmio também, claro, tinha o Tarcísio. O Tarcísio ali ele já estava mais pro fim da carreira, mas mesmo assim ele foi importante, fez um outro gol muito importante nessa campanha. E era o Flecha Negra, né? Ele foi vital ali em 77, nesse título gaúcho que eu falei, que ele já estava 4 anos no Grêmio, já era uma figura, já era histórico no Grêmio, mas ele ainda não tinha um título, né? Então ele passou tanto pela fase seca do Grêmio, como pela grande fase do Grêmio, jogando, né? Por mais que ele fosse reserva em algumas oportunidades, ele estava sempre entrando e tal, e sendo influente ali na equipe, né? E um cara que é o segundo maior artilheiro do Grêmio, ele está 5 gols só atrás do Alcindo, e o cara que mais jogou pelo clube, né? Uma lenda no Grêmio, até faleceu infelizmente recentemente em 2018, né? Uma pena, mas é um cara que marcou totalmente história no Grêmio, sem a menor contestação, né? Mas então vamos à Libertadores de 83, né? Eu gosto de dar grupo a grupo, tá? A coisa toda, não é que análise rapidinha, não, análise rapidinha em 82, porque o Grêmio perdeu a competição, não tinha muito sentido debruçar tanto ali, mas 83 vamos fazer grupo a grupo, a coisa certinha, né? Então no grupo 1 foi um grupo muito difícil, um grupo com Argentina e Chile, né? Então tinha Estudiantes e o Ferrocarril Oeste da Argentina, o Ferrocarril nessa época conseguia bastante coisa na Argentina, depois sumiu, né? E o Cobreloa e o Colo-Colo do Chile. O Cobreloa era o atual bivice da Libertadores. Foi vice com o Flamengo em 81 e também com o Peñarol em 82, perdendo no último minuto ali, como eu falei. Então ele perdeu do Flamengo do Zico e desse Peñarol incrível aí, né? Você vê, era um time forte. E ganhou as duas em casa de novo. O Cobreloa ficou 5 anos invicto no seu estádio lá no deserto, né? E o Estudiantes começou muito mal. Ele empatou com o Ferrocarril o primeiro jogo. Estou botando os jogos todos aí, você já deve estar vendo. E depois ele perdeu as duas fora. Então você vê, foi um grupo cheio de perde e ganha. Ele depois se impôs em casa e tal. E foi uma situação curiosa que no último jogo do grupo poderia ter tido um empate quádruplo em 6 pontos dos 4. Mas se o Estudiantes tivesse empatado esse jogo, aconteceria isso, com o Ferrocarril fora de casa. E se acontecesse isso, passava o Cobreloa, porque ele tinha um saldo de gols melhor. Mas aí o Estudiantes se impôs, ganhou do Ferrocarril de 2-1
E foi ele que passou para dar um trabalho gigantesco, como eu vou tratar mais à frente. O Estudiantes foi uma pedraça no sapato aí do Grêmio, de quem o encarou, porque era um time enrolado de jogar lá, batiam mesmo. É o time mais violento da Argentina nesse sentido, que realmente criou um pouco essa mística da catimba. E do lado ruim, negativo da Argentina, né? O Estudiantes tem bastante culpa disso, aquele time de 68 a 70, que foi tricampeão da Libertadores, e esse aqui realmente trouxeram esse lado negativo da Argentina para a competição. A Argentina tinha grandes times, muitas vezes ganharam a Libertadores merecido sim, mas realmente o Estudiantes era um time muito complicado. E no grupo 2, aí já é o grupo do Brasil, né? O dos brasileiros, o campeão e vice de 82, Flamengo e Grêmio, e deram sorte, pegaram os times da Bolívia, né? O Bolívar e o Blooming. É sorte, mas em compensação tinha problema da altitude só do Bolívar. O Blooming era da altitude, era no nível do mar praticamente. Então ali de cara já sabia, olha, o Flamengo e Grêmio vão decidir entre si e os jogos com os bolivianos provavelmente vão ser o fiel da balança, né? Quem perder ponto com eles vai sofrer e tal. O Grêmio teve o seu único empate dessa primeira fase inteira, né? Quem poderia imaginar que isso aconteceria, né? Com o Flamengo em casa, no primeiro jogo, até o Baltazar fez um senhor golaço. Um dos maiores gols que eu já vi na Libertadores foi o Baltazar que fez. Ele deu um chapéu no zagueiro ali na área, matou no peito e fuzilou, assim, um golaço mesmo. Até num erro do De Leon, né? Ele perdeu a bola ali com o Zico na ponta esquerda. O Zico passou o Baltazar, que fez esse tremendo golaço. E o De Leon ficou o jogo todo ali tentando se recuperar. Até o zagueiro Leandro do Grêmio salvou uma bola em cima da linha. Se o Flamengo faz 2-0 ali, poderia mudar tudo, né? É engraçado como a história, às vezes, ela é definida em alguns detalhes, mas o Grêmio se salvou. O Flamengo jogou muito bem esse jogo, praticamente só esse jogo. E aí o Grêmio jogou também muito bem, foi um grande jogo esse aí, existe na íntegra, se você puder conferir aí nesses canais de vídeo. E o De Leon empatou também com um golaço no final, ele encheu o pé ali num rebote de um córner na entrada da área, a bola entrou no ângulo, ele bateu na forquilha e ele empatou o jogo, foi um resultado muito importante para o Grêmio. Então, assim, ao mesmo tempo que foi um, aspas, mau resultado por ter empatado com o Flamengo, que claro que eles iam disputar entre os dois a vaga, né? Em casa, mas se salvou de coisa pior, né? Porque foi no fim do jogo esse empate do De Leon. E aí saiu o Grêmio para jogar as duas fora, quase sempre era assim, o time ia lá, viajava e fazia logo os dois jogos no país, né, dos adversários. E aí ele se deu muito bem, né? Primeiro gol de 2-0 do Blooming, um jogo até que não foi tão fácil quanto parece, mas eu repito, um jogo sem altitude, a altitude não era o problema com o Blooming. E o Grêmio fez 2-0, tomou uma bola na trave, mas também botou uma bola na trave no primeiro tempo, mas no segundo matou. Já fez 2 pontos, importante, é bom lembrar que vitória nessa época era 2 pontos. E aí foi jogar com o Bolívar. O Bolívar já era enrolado, já era em La Paz, aquela história toda, né? Até curioso que o Valdir Espinosa ali, o Grêmio fez um bom tratamento para o jogo, até em termos de alimentação e tal. Foi feita uma coisa bem séria. Aquele drama de ter sido eliminado na primeira fase de 82 foi muito útil aqui em 83. O Grêmio aprendeu bastante com aquela experiência. E ele se preparou bem, mas foi curioso que o Valdir Espinosa pensou assim, pô, eu não vou botar muito adrenalina no jogo não, porque já é enrolado, né? E isso pesa às vezes, faz o jogador ficar ainda mais sem ar, mais afoito em relação ao jogo. Então ele fez uma preleção bem curtinha e tal. Uma das versões que eu vi, que ele só falou chocolate neles. O Fábio Koff, que era o presidente do Grêmio, presidente histórico do Grêmio aí, por vários anos e tal, ficou muito irritado com isso, chegou a pensar em demiti-lo, mas claro que o resultado ajudou, né? No fundo o Valdir Espinosa estava certo, ele queria o time com passes curtos, não se afobando nunca no jogo e tal. O Bolívar saiu na frente no jogo, que é a pior coisa que pode acontecer, você sai perdendo na altitude, né? Uma bobeada ali do Remy, que era o goleiro do Grêmio, até foi bom lembrar disso. O Leão saiu em cima da hora da Libertadores, então o Grêmio perdeu seu grande goleiro, né? O Leão tinha sido o goleiro do Grêmio ali. Era o melhor goleiro do Brasil na época, acho que praticamente ninguém discordava disso. O Grêmio perdeu seu goleiro, então o Remy, que foi reserva por muitos anos, assumiu ali essa primeira fase quase inteira. Então o Remy deu uma bobeada, eles marcaram num rebote e aí o Grêmio conseguiu virar o jogo. Isso que foi fundamental para essa primeira fase aqui, né? O César marcou um gol e o China fez o maior gol provavelmente da vida dele, uma bomba lá de longe. É claro que a altitude sempre ajuda, né? A bola fica mais veloz, mas claro, foi um golaço dele. E o Grêmio ganhou do Bolívar. Então assim, o Grêmio fez os 4 pontos fora, deixou o Flamengo na pressão. E o Flamengo foi lá e o Flamengo vacilou muito nessa primeira fase aí. Ainda tinha o Zico até sairia logo depois do fim da Libertadores aqui, iria para o Udinese, né? Mas o Flamengo teve 3 técnicos, começou com o Carpegiani ainda, depois assumiu o Carlinhos, o mesmo Carlinhos que seria campeão, e depois o Carlos Torres
já para acertando o Flamengo para o Brasileiro de 83, que o Flamengo também ganharia. Então, curioso, o Flamengo teve os 3 técnicos com quem foi campeão brasileiro nos anos 80, né? Bem curioso isso. Mas isso não foi legal porque o time ficou toda hora alterando. E o Flamengo não se achou, o Leandro estava contundido também, o Andrade, o Moser. Então, assim, realmente o Flamengo não se acertou e ele empatou fora. Eu vi esses 2 jogos com o Bolívar, jogando muito bem, assim, tentou ganhar e tal, mas realmente nada inspirado, um jogo bem fraco. E aí perdeu, então já perdeu um ponto ali, já ficou complicado. E depois ainda perdeu do Bolívar de 3-1, porque é um jogo complicado mesmo da altitude. Normalmente se perderia, o Grêmio é que realmente conseguiu essa façanha de ganhar. Então mesmo que o Grêmio fez 4 pontos fora, o Flamengo fez um só. Então o Flamengo ficou perdidaço, bastava ao Grêmio ganhar os 2 jogos com os bolivianos em casa, no Olímpico. E foi exatamente o que ele fez, né? 2-0, 3-1, matou ali. Então o jogo com o Flamengo, que em tese decidiria tudo, virou um amistoso. O Flamengo ganhou dos 2 bolivianos, mas não mudou nada. Estava 3 pontos atrás, um abraço. A vitória era 2 pontos. E o Grêmio ainda por cima ganhou do Flamengo no Maracanã. Foi até curioso, foi dias depois da final do Flamengo com o Santos no Brasileiro de 83. Né? O Brasileiro era disputado no primeiro semestre junto com a Libertadores. Que é uma coisa bem estranha, mas era assim. E o Grêmio ganhou de 3-1, o Flamengo também estava desinteressado do jogo, o Grêmio até ameaçou golear no começo, mas depois também, né, tirou totalmente o pé do acelerador no segundo tempo. O Flamengo fez um golzinho ali com o Helder, mas ficou nisso. Então o Grêmio só empatou um joguinho, né, justamente o primeiro com o Flamengo em casa, e ganhou todos os outros, mas classificação indiscutível, não tem o que dizer ali, totalmente merecida. Então foi o Grêmio ali para a fase semifinal, que era uma fase com 3 times. Então o grupo 3, né, aí já era os colombianos com os peruanos, né, o América de Cali e o Deportes Tolima, ou Tolima de novo aí, né, fala Tolima, corintiano já sente um arrepio. E o Universitário Alianza Lima do Peru. E foi um grupo que os peruanos estavam fracos ali, e realmente a coisa se decidiu mais em cima dos colombianos. Eles empataram em 1-1 em casa, até o América de Cali empatou em casa com o Tolima, dava uma pinta ali que o Tolima poderia fazer uma graça, mas acabou que no jogo de volta ele ganhou do Tolima. Então ele meio que já se decidiu ali, e o Tolima ainda deu mole, empatou em casa com os peruanos. Então acabou que o América de Cali, né, uma certa sobra, passou aí para a fase semifinal também, onde cairia justamente no grupo do Grêmio. Então o grupo 1, 2 e 3, justamente esses classificados formaram o mesmo grupo ali na fase semifinal. O grupo 4, em compensação, foi o das tetinhas, né? Vamos dizer assim, os times do Equador e da Venezuela. Então foi o Barcelona e o Nacional do Equador. O Barcelona, todo mundo achava que ia dar Barcelona, e o Atlético do San Cristóbal e o Deportivo Táchira da Venezuela. Então, um desses 4 aí iam pegar uma boca de ir para a fase semifinal. Todo mundo achava que seria o Barcelona, mas não foi. Inclusive, o Barcelona foi muito mal. E o Atlético San Cristóbal fez o dever de casa, ganhou tudo em casa e ainda conseguiu 2 empates fora, um com o Táchira e o outro com o Barcelona. Perdeu o duelo nacional, mas não mudou nada. É até curioso que esse grupo teve um jogo não disputado, com os 2 times já eliminados. Teve um aguaceiro nesse dia, não conseguiram jogar naquele dia. Aí marcaram para depois, mas acabaram que nunca jogaram. Então teve um jogo não realizado ali do Barcelona e do Deportivo Táchira, já estavam eliminados, não se interessaram. Teve um jogo que não aconteceu, mas não mudou nada. Acabou que passou o Atlético San Cristóbal, que curiosamente tinha 3 anos de vida. O time tinha sido criado em 80 e estava ali em 83, já chegando aí na fase semifinal da Libertadores. Bem curioso também, um arranque incrível, né? O Cobreloa de 81 teve isso, aí foi criado em 78 e em 81 chegou na final da Libertadores, 82 também. E aqui, de novo, um time muito jovem chegando na fase semifinal. Aí, claro, na fase semifinal, ele, coitado, não deu nem pro cheiro, mas realmente conseguiu essa façanha, né? Até curioso que em 85, pouco depois, o Atlético San Cristóbal justamente se fundiria com esse Deportivo Táchira, ele viraria um clube só. Bem curioso isso, né? Mas ali eles eram adversários. Mas então passou o Atlético San Cristóbal para a fase semifinal. E finalmente no grupo 5, aí também um grupo bastante complicado, um grupo do Uruguai e do Paraguai, né? Tem 2 Nacional nesse grupo que até me confunde. O Nacional e o Montevideo Wanderers do Uruguai, e o Nacional e o Olímpia do Paraguai. Até o Olímpia era um time muito forte, tinha sido campeão em 79, até interrompendo a sequência do Boca, um time que todo mundo achava que ia disputar ali com os uruguaios, acabou que não aconteceu, ele foi muito mal. E a disputa se deu mesmo entre os uruguaios. E foi curioso que o Montevideo Wanderers estava na frente, ele tinha ganho e empatado do Nacional, e bastava ele ganhar do Olímpia já eliminado em casa. Ele deu um enorme mole, ele empatou em 0-0, abriu chance para o próprio Nacional ganhar de 3-0 do Olímpia, que não disputava mais nada, e fizeram um jogo de desempate, onde deu o Nacional, né? Até é curioso que o Montevideo Wanderers tinha o Enzo Francisco ali no time, né? Ele foi revelado ali, depois sairia para voos maiores, até logo depois foi contratado pelo River Plate. Então o Nacional ali com muito sufoco e tal, não tem como, né? Um grupo difícil desses,
mas ele acabou passando aí também para a fase semifinal, onde ele e o Atlético San Cristóbal, do grupo anterior, se juntariam ao campeão do último ano, o Peñarol. A Libertadores, por muitos anos, exigiu isso, os times do mesmo país tinham que se enfrentar na semifinal para justamente ter uma final sempre entre países diferentes, né? Então já estava esquematizado. Então os uruguaios iam se pegar para se matar ali num grupo da fase semifinal, e no outro seria, né, o Grêmio, o Estudiantes e o América de Cali. Então chegamos à fase semifinal, né? Antes, só fazer um breve preâmbulo aqui, porque o Grêmio, como eu falei, estava disputando junto com a Libertadores o Brasileiro, e o Grêmio foi mal nesse Brasileiro, né? Ele, bem ou mal, tinha sido campeão em 81, quase foi bi em 82, perdeu a final do Flamengo, mas em 83 ele foi muito mal e foi eliminado pela Ferroviária em casa, ainda por cima, né? Então até se acusou muito Remy naquele jogo. E isso quase, o Espinosa achou que ia ser demitido por causa disso, já foi pro Grêmio da crente que iam ser mandados embora, mas o Fábio Koff teve cabeça, e também o Grêmio tinha ido bem na Libertadores também. Então o Grêmio nesse ano já estava focando mais na Libertadores, né? Então assim, também teve uma certa lógica na coisa, né? Fez o certo, claro, né? Até porque não estaria nem fazendo esse programa se não tivesse dado certo. Mas se manteve o Espinosa, mas o Grêmio viu, a gente vai precisar de um goleiro de grande nome aqui e tal. E aí foram atrás do Mazzaropi. O Mazzaropi estava até um pouco infeliz porque ele tinha sido substituído na final de 82 ali do Carioca, né? O Antônio Lopes arriscou sua carreira inteira ali, botando um time praticamente só de garotos, e deu certo. O Vasco ganhou do Flamengo, arriscou tudo e ganhou, né? E o Mazzaropi estava um pouco chateado e tal, ele tinha muito nome no Vasco, acho que estava 10 anos já no Vasco. Mas ele saiu ali pro Grêmio para fazer história já de cara, né? Um cara decisivo aí, fundamental, um goleiro que fez várias defesas importantes aqui, como eu vou relatar, e que marcou totalmente seu nome na história do Grêmio, né? Então o Grêmio já foi ali para essa fase semifinal. O primeiro jogo foi com o Estudiantes em casa, claro que tinha que ganhar, cara, em casa ali na Libertadores, num grupo complicadíssimo desse. E ganhou, mas foi, claro, muito sofrido. Fez 1-0 com o Osvaldo no golaço de fora da área, ali encobrindo o goleiro. Parecia que ia ser tranquilo e tal, mas eles empataram com o Gorrieri ainda também no primeiro tempo, né? Até um gol, assim, que realmente assim, eu vi vários jogos, ou quando conseguia ver jogos via compactos do Grêmio nessa campanha. Realmente era o ponto falho do Grêmio, era a jogada de bola aérea, né? Era onde geralmente saíam os gols dos adversários, e o Gorrieri chegou a se abaixar para fazer o gol, né? Nem dá para chamar aquilo de peixinho, ele se abaixou mesmo para empatar o jogo e complicar tudo. E o Gorrieri era o grande atacante do Estudiantes, dava muito trabalho, como vai dar futuramente aqui na Batalha de La Plata, como eu vou falar. E ficou 1-1, assim, o Grêmio jogando melhor e tal, merecendo, mas 1-1 até o finzinho do jogo, até numa jogadaça do Caio pela esquerda, que ele driblou 3 caras ali, cruzou, e o Tarcísio, logo ele tinha entrado no lugar do Renato nesse jogo, é um jogador histórico do Grêmio. O Tarcísio escorou ali com o pé no primeiro pau e fez 2-1 para o Grêmio, um resultado fundamental, né, para a campanha do Grêmio. Aí o Grêmio saiu e foi jogar com a América de Cali lá, e foi a única derrota do Grêmio na competição. O Grêmio realmente não chegou a jogar mal no primeiro tempo, até jogou melhor que a América de Cali, teve algumas boas chances, mas o Falcione, goleiro do América de Cali, fez grandes defesas, mas no segundo tempo realmente o Grêmio caiu muito. E o Gonzalez ali no rebote, encheu o pé, pegou ali, não tinha o que o Mazzaropi fazer, eles fizeram 1-0. Teve sim um pênalti no Renato, incontestável, eu vi essa jogada, não tenho o que dizer. O Renato ia chutar a gol, o cara deu uma calçada nele por trás, mas o juiz não marcou. Então o Grêmio foi realmente prejudicado pela arbitragem nesse momento e acabou perdendo esse jogo. E o Estudiantes em casa ganhou de 2-0 do América de Cali, descendo o sarrafo, que é o que eles faziam. E esse 2-0 aí é complicado, porque não só por eles terem ganho, mas esse golzinho, é impressionante como alguns detalhes fazem diferença. Esse golzinho poderia ter dado uma vantagem decisiva para o Estudiantes a mais, né? Se tivesse ganho de 1-0 não teria isso, mas gol de 2. Foi a única vitória por mais de um gol de diferença nesse grupo. Então terminou os primeiros 3 jogos do grupo, a coisa é totalmente empatada. Quem jogou em casa ganhou, todo mundo tinha 2 pontos, empatado, e ia decidir nos jogos de volta, né? E aí o Grêmio pegou o América de Cali. O Grêmio ainda tinha dificuldade, que ele ia fazer os 2 primeiros jogos, ou seja, o último jogo ele não jogava, ele ia ter que ficar assistindo, torcendo. Então era bom ele fazer logo o seu jogo logo de cara, né? Então primeira parte ele fez sofrendo demais contra o América de Cali, né? Um 2-1 sofridíssimo, fez 1-0, mesma coisa, fez 1-0, o América de Cali empatou até num golaço do Batalha, fez 1-0 com o César, se não me engano, e acabou fazendo 2-1.
uma cabeçada do Caio, até num cruzamento meio balãozinho do Renato Gaúcho. Curioso como alguns gols tem uma préviazinha antes. Fez uma balãozinha ali, só que bem mais de perto dessa vez, e botou na cabeça do Caio ali no primeiro pau. O Caio fez 2-1, beleza, vai ganhar, mas aí no final realmente teve um pênalti do Baidec, o pênalti foi correto, o jogador foi cruzar, o Baidec bobeou, estendeu o braço e a bola realmente bateu no braço dele. Aquele pênalti não tem o que chorar. E isso, o Ortiz foi bater no finzinho do jogo, assim, faltando, não era faltando 2, 3 minutos, mas faltando uns 10, assim, ia ser muito complicado. E o Mazzaropi defendeu, inclusive foi uma defesaça dele, ele esticou o braço, pegou no alto o pênalti do Ortiz. Normalmente aquele tipo de bola entra, nem dá pra dizer que o cara bateu mal. E o Mazzaropi salvou o Grêmio, né? O cara que tinha acabado de ser contratado e já se justificava ali, essa defesa histórica pro Grêmio, qualquer gremista conhece. E isso deu esses 2 pontos fundamentais pro Grêmio poder ir a La Plata para tentar conseguir até ganhar, porque empatar já era meio enrolado por causa desse maldito golzinho a mais do Estudiantes, porque se o Grêmio empatasse com o Estudiantes, se o Estudiantes ganhasse do América de Cali em Cali, passava o Estudiantes por causa desse um golzinho a mais aí. Então era bom pro Grêmio ganhar em La Plata para ter mais certeza. Claro que o América de Cali em casa era difícil para qualquer um, mas ainda teria dificuldade extra. Olha só que situação complicada do Grêmio, porque com esse empate o Grêmio eliminava o América de Cali se ele empatasse com o Estudiantes. Então o América de Cali ia jogar já eliminado, com o Estudiantes babando se houvesse um empate. Então, em tese, era para o Grêmio ganhar o jogo que seria conhecido eterno, esse jogo histórico, a Batalha de La Plata com o Estudiantes lá na Argentina. E essa Batalha de La Plata, cara, isso aí dá pano pra manga. Eu me lembro que eu fiz a análise do Flamengo de 88 e o Flamengo Atlético, que foi mega polêmico, e aqui também esse 3-3 muito polêmico, heróico, teve de tudo nesse jogo. Aquele jogo realmente que tem um universo dentro dele, né? Ele já começou com o Grêmio já sendo alertado pelo América de Cali, ó, cuidado com esses caras, não aceita o ônibus que eles vão oferecer a vocês, que o ônibus ferrou o time do América, fez um caminho todo longo, eles foram pedra no ônibus, aquelas coisas todas, né? Também que o Grêmio também passou por isso, mas pelo menos pegou um ônibus mais esperto. E um pouquinho antes do jogo, se não me engano, a esposa do juiz titular faleceu. Ele teve que voltar para o país dele e assumiu o uruguaio, que foi o De La Rosa, que foi quem acabou assumindo o jogo. Na minha opinião, eu vou deixar margem para o contraditório aqui, porque tem. Na minha opinião, ele fez uma arbitragem muito boa. Ele não deu um gol para o Grêmio no fim do jogo, muito, quase que certamente por pressão total dos caras, né? O Bandeirinha ali levantou um impedimento que nem perto de ter existido, mas o Bandeirinha tinha sido apedrejado antes, o Ramon Barreto. O jogo foi isso aí, pra você ter noção. Mas, na minha opinião, uma atuação muito boa dele, de muita coragem, cara. Esse cara conseguiu expulsar 4 jogadores do time da casa. Isso com um caldeirão total ali daquele estádio. Mas os argentinos têm o ódio dele. Falam que ele que ele conduziu o jogo, que ele roubou os Estudiantes e tudo mais. Então, assim, tem as duas visões, na minha opinião. Eu vi o jogo inteiro. Esse jogo dá pra ver, se você quiser conferir, tem canais de vídeo. Na minha opinião, eu acho que ele apitou muito bem, principalmente levando-se em conta as circunstâncias ali. Muito complicado. Ele já deu um amarelo pro Trobiani, por exemplo, do Estudiantes, antes do jogo começar. O cara já chegou invadindo ali a área de cobrar o começo do jogo, né? E já tomou um amarelo ali, e ele foi conduzindo bem o jogo. O jogo, assim, nem tava tão brigado assim, não. Tava jogado, o Grêmio querendo encarar o jogo, porque ele tinha essa questão que eu falei, o empate em tese, que seria ótimo lá fora, não era tão ótimo assim, era complicado. Mas o jogo não estava super batido, não estava assim. Claro que não era um jogo de padres, mas não era a guerra, não. Aí teve uma falta no fim do primeiro tempo, mas fim assim, faltando uns 10, 12 minutos, e que até a favor do Estudiantes, olha que coisa bizarra, mas o cara realmente agrediu, se não me engano, agrediu o Caio. Esse mesmo Trobiani, ele foi expulso, tomou o segundo amarelo, ele tinha tomado o primeiro amarelo antes do jogo começar, né? Foi expulso. Na minha opinião, a única coisa que eu discuto do árbitro, que dá realmente a impressão, os argentinos reclamam disso, dele ter expulsado a pessoa errada, seria o Ponce, que em tese o Ponce não teria empurrado o árbitro, e quem teria sido o próprio Trobiani, que já tinha sido expulso, e que ele expulsou errado ali. Mas realmente um bololô é um pouco difícil de ver, mas deu essa impressão sim, que ele expulsou errado ali. Se tivesse VAR na época, né, teriam alertado ele e tal, mas claro, não tinha, tá longe de ter isso. Então ele teria expulsado esse cara errado ali, mas que fizeram um bololô em torno do árbitro, fizeram uma falta a favor deles, mais esquisito ainda. Então eles já tiveram 2 expulsos de cara, então o jogo em tese ficava muito pro Grêmio, mas na cobrança exatamente dessa falta,
Teve uma cabeçada, a bola sobrou pro Gurrieri livre, uma bobeira total do Grêmio, fazer 1-0 pro Estudiantes. Então, assim, o Estudiantes ao mesmo tempo estava com 2 a menos, ganhou esse alento aí de ter 1-0 na frente. Mas o Grêmio, felizmente, partiu para dentro e tal, e acabou empatando no fim do primeiro tempo com o Oswaldo no chute cruzado e tal. Então acabou o primeiro tempo 1-1, o Grêmio com uma chance enorme ali, e no caminho para o intervalo, para os vestiários, já teve pancadaria. Já ouvi algumas versões disso, mas nenhuma foge muito do fato de que o Caio tomou porrada e até atingiu o tornozelo dele, inchou e tal, ele não podia voltar. Já o relato mais dramático é que o Grêmio se fechou no vestiário e ficou ouvindo barulho fora, achou, pô, como esse pessoal é complicado. E aí o Valdir Espinosa foi contando 1-1 e, pô, cadê o Caio? O cara não voltou. Aí eles abriram a porta, tava o cara todo apanhando e tal para entrar. Mas de qualquer forma que ele foi agredido, e eles tiveram que botar o César, né? Já na entrada do segundo tempo. E o César fez o gol do 2-1, né? Um cruzamento da direita, ele fez 2-1. O Renato fez depois logo uma jogada de craque, ele botou 2-3 caras. Ele lembra um pouco até o gol do Fluminense na final do Carioca 95, que ele foi fazendo aqueles cortes. Lembra que o Ailton fez com o Charles Guerreiro. E ele fez ali um golaço. Então, assim, tava 3-1 com 9, ainda não tinha 7 ainda o Estudiante. Tudo indicava que, pô, jogo morto. O Grêmio, naquele momento, jogando bem, sabendo usar a vantagem de 2 homens a mais e tal. E aí eles continuaram batendo, tiveram mais 2 expulsos, né? Então um dos jogadores se chamava Tevez, né? Nada a ver com esse Tevez depois famoso da Argentina, né? E eles ficaram com 7 contra 11 do Grêmio. Em tese, porra, cara, jogo morto. Ninguém via, nem eles mesmos viam. Então, assim, depois desse jogo, se criou uma narrativa de que, foi bom o Grêmio ter empatado e tal. Eu discordo bastante dessa versão, tá? Mas vamos aos fatos primeiro, depois à análise. O Grêmio, em tese, jogo ganha e tal. E o Grêmio, na minha opinião, a partir daí começou a jogar muito mal, um jogo muito errado. Começou até a fazer cera, eu vi alguns recuos pro Mazzaropi, uma coisa que não fazia sentido, era passar o carro ali. Fazer 4-5-1, entendeu? Não sei se o Grêmio ficou com medo de irritar a torcida, que teve pressão, tá? Teve esse lance do Caio aí, mesmo na melhor das versões, ele foi agredido ali no caminho para o intervalo. Realmente é um jogo esquisito. O jogo não estava tanto guerra em campo. Eu já vi jogos bem mais brigados em campo, mas realmente assim, as expulsões, fora essa segunda, realmente eu meio achei que o cara errou na expulsão ali, mas as outras realmente indiscutíveis. Então, assim, o árbitro bem nesse sentido, os argentinos não vão concordar comigo, mas é a minha visão. Mas o Grêmio começou a jogar errado, começou a meio querer só que o jogo acabasse, começou a meio recuar, o que eu acho bizarro. E os argentinos começaram a vir para cima, já não tinha mais, a energia já era morta ali para eles. Eles já estavam, a derrota os eliminava, eles tinham que partir para dentro mesmo. E partiram incrivelmente, aí eles tiveram muito garra e tal, e até na própria Argentina já havia análise do jogo em relação a isso. Pô, eles veem o jogo como herói, com uma grande façanha, e foi mesmo, do Estudiante. Mas alguns caras mais lúcidos falaram, pô, quando a gente jogou bola, a gente levou muito perigo ao Grêmio e empatou o jogo, né? Se a gente tivesse só se preocupado com isso desde o começo, talvez tivéssemos ganho o jogo. Como o Estudiante partiu o tempo todo para agressão, para ficar intimidando, essa catimba exagerada, milonga e tudo mais, eu acho que isso acabou mais prejudicando eles do que ajudando. Mas no peito e na raça, olha, o fim do jogo realmente foi heróico da parte deles, e eles botaram pressão do Grêmio, teve até uma cabeçada no cara, passou por cima, assim, eles podiam até ter feito 3-3 antes, mas o Gurrieri, numa jogada de muita... Gurrieri livre na área, os caras com 7 contra 11, o Gurrieri livre na área, a bola pingada assim, sobrando mas mesmo assim, um absurdo. E ele todo enrolado lá, se esticando todo, conseguiu prender a bola com as pernas e empurrando a bola pro gol, realmente um gol de muita raça dos caras. E depois o Miguel Ángel Russo, também depois ficou famoso também como técnico, um jogador clássico deles. O time deles também tinha o Sabella, que tinha jogado pelo River Plate contra o Cruzeiro em 76, e depois, claro, foi o técnico da Argentina na Copa de 2014, foi vice-campeão mundial ali, né, treinando o Messi e tudo mais. É um time que tinha, categoria, cara. Podia ter mandado bem. E ali realmente eles partiram pra dentro e o Miguel Ángel Russo fez 3-3. E a partir daí não teve mais jogo. O Grêmio teve um chute do Leão de longe, eles fizeram a catimba total e acharam o 3-3 maravilhoso, porque eles teriam a chance de decidir eles mesmos, né, contra o América de Cali fora. Então, assim, eu concordo que o Estudiantes foi um absurdo nesse jogo. Teve agressão, aquele era um açapão e tudo mais, né? E o Grêmio foi construindo aos poucos a narrativa de que foi bom não ter ganho o jogo, porque senão nós não sairíamos vivos de lá.
Eu não gosto muito desse tipo de visão. Tá, eu discordo. O Flamengo tem a mesma visão em relação ao jogo com o Cobreloa no Estádio Nacional, que perdeu de 1-0, um gol no fim também. Teve flamenguista dizendo, foi bom ter perdido, porque senão a gente não sairia vivo. Isso nunca aconteceu. O Estudiantes mesmo o Estudiantes mais barra pesada, aquele do Bilardo jogando, que era uma coisa horrorosa, criou todo um trauma, até nos europeus não queriam mais vir na América do Sul jogar o Mundial por causa disso, que eles eram agredidos, e eram mesmo. Mas mesmo assim, nos piores momentos da história da Libertadores, ninguém morreu de invasão de torcida, né? Assim, sabe, a coisa era uma grande intimidação, sim, nos piores momentos, mas não chegava a esse nível barra pesadíssima de matar a gente e tal. Eu não acredito que isso aconteceria nem se o Flamengo tivesse empatado com o Cobreloa e sido campeão lá, e nem se o Grêmio tivesse mantido 3-1 aqui. Inclusive, quando estava 3-1, o jogo chegou a estar mortinho, inclusive em termos assim, a torcida já um pouco desanimada, né? A coisa já meio considerada perdida, o Grêmio tocando sua bolinha. Então, assim, se termina 3-1, eu acho que ia ter vaia da torcida, uma outra pedra jogada no campo, que isso tinha mesmo. Ia se fechar os policiais iam invadir para proteger o Grêmio ia sair correndo ali pro vestiário, aquela coisa de sempre da Libertadores. Eu acho que ia terminar assim, e eles, claro, no vestiário esperando todo mundo ir embora para depois sair com calma. Eu não consigo ver esse cenário de apocalipse, de que eu invadi o campo e matar todo jogador. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que isso foi criado com o tempo para justificar o injustificável, né? Por que o Grêmio, caramba, foi para trás e aceitou a pressão dos caras com 11-7? É verdade, teve esse gol anulado, absurdo, roubo, não tem outra forma de dizer isso, que não estava impedido de jeito nenhum. Você pode ver a jogada por qualquer ângulo, você vê que o Grêmio faria 4-2 e mataria o jogo. Realmente não deram, mas o Ramon Barreto, a bandeirinha tinha sido apedrejado, realmente a arbitragem estava com muito medo ali, e eu acho que realmente eles não quiseram dar aquele gol, porque é a única explicação que tem, porque não tem como anular aquilo. Então sim, o Grêmio deveria ter ganho o jogo, mas mesmo assim, caramba, estava 11-7, não tem justificativa. É curioso, eu li jornais da época, né? Você tem que pegar ali a coisa quente, né? E no começo os gremistas, assim, os jogadores gremistas envergonhados, não sabendo o que dizer, e aos poucos foi ganhando forma essa narrativa do que bom que a gente não ganhou, porque senão morreríamos, né? Eu discordo disso, eu acho que isso foi formado com o tempo, até para proteger os jogadores e tal, mas realmente foi uma coisa feia ali, não devia ter permitido aquilo. E curioso que depois, muitos anos depois, o Grêmio teria vingança desse 11-7 aí, na famosa Batalha dos Aflitos, onde ele estaria do outro lado, né? Do lado do 7. Ele com 7 jogadores, né? Aquele famoso jogo contra o Náutico, que o Galato pegou o pênalti, depois o Anderson fez um gol lá contra todas as previsões, ele acabou ganhando um jogo que estava 0-0, faltando 10 minutos para o fim, 7-11. Então ele meio se vingou disso, fechou meio que o ciclo, né? Teve do lado vencedor e o heróico de uma situação dessas, né? Incrível, no Grêmio teve essas duas situações praticamente únicas na história do futebol mundial, cara, não só da Libertadores. Só que tudo bem que o jogo com o Náutico não foi Libertadores, foi Série B, mas valia a classificação direta para a Série A, né? Então o Grêmio realmente teve nesses dois lados, mas eu acho que foi mais bobeira. E então foi o Estudiante para jogar com o América de Cali lá, se ganha de 1-0, classificado o Estudiante. Então o Grêmio numa situação terrível. Claro, ganhar da América de Cali lá não era mole, mas o América de Cali já só cumprindo tabela. Mas até o Fábio Koff viajou para lá, né? Teve um certo papo de levar a mala, né? Levar uma certa grana para os caras e tal. Mas o próprio América de Cali estava muito mordido. Eles não gostaram de jeito nenhum de ser maltratados na Argentina e estavam a fim de dar o troco e eliminar ali o Estudiante. E foi o que acabou acontecendo. O jogo foi um drama. O drama até da parte do Estudiante, porque é bem curioso ele tinha 17 jogadores inscritos, não tinha essa farra de hoje em dia de ter um monte, não. Até quando o Fábio Koff inscreveu o Mazzaropi, ele teve que escrever no lugar do Odair, que estava machucado, ele teve um certo trabalho ali para convencer a Conmebol a aceitar isso. E então o Estudiante inicialmente tinha só 17 jogadores inscritos e teve 4 expulsos, né? Então com esses 4, claro, não poderiam jogar contra o América de Cali, então ele só tinha 13, só que esses 13 eram uns 11 em campo, né? Os 11 lá que terminaram o jogo contra o Grêmio, e 2 goleiros reservas. Então olha que situação bizarra, ele não tinha substituto para jogar no jogo, e inclusive alguns desses 11 estavam um pouco lesionados desse jogo sofrido com o Grêmio, né? Mas então assim, eles chegaram a realmente cogitar botar o goleiro reserva na linha, desde o começo. Tal a situação dramática deles, né? E não aconteceu isso, eles conseguiram recuperar os caras, mas o banco dele era 2 goleiros reservas, bem esquisito, ia ter que botar os caras, se machuca, né? Bem estranho.
Mas o Estudiantes era um time muito valente, com toda a deslealdade deles e tal, é realmente muito corajosos e muito aguerridos, tem o lado positivo da coisa, claro, né? E foram eles lá pro jogo. O América de Cali teve um zagueiro expulso logo com 18 minutos de jogo, então já foi um drama logo ali, né? O Estudiante chegou a meter uma bola na trave no começo do segundo tempo, mas também teve um expulso do Estudiante no começo do segundo tempo, então que deu uma emparelhada e ficou um jogo brigado ali, lá e cá, né? Ouvi relato que teve bola na trave no finzinho pro Estudiante, mas não teve não, isso aí é mito. Mas eles ficaram realmente muito em cima, né? Até o Valdir Espinosa falou que ele ficou o jogo todo ouvindo no rádio assim, ó, né? Com a mão, ele não conseguia soltar a mão. Depois, no fim do jogo, ele soltou assim, tipo, caramba, os dedos até doendo de tanta aflição de ouvir aquilo. Mas o América de Cali teve esse jogo muito legal, uma postura muito bacana deles, jogaram totalmente a sério, a torcida compareceu, não ficou o estádio vazio de jeito nenhum. Até o Fábio Koff foi aplaudido lá quando foi anunciado que ele estava nas tribunas. E eles conseguiram segurar esse 0x0, o que deu a vaga ao Grêmio, né? Depois até o Grêmio, pouco depois, faria o jogo da gratidão, iria a Cali e tal. Porque realmente foi bem legal aquilo, né? Do América de Cali foi bem leal e ajudou o Grêmio a se classificar para a sua primeira final de Libertadores, onde ele pegaria o classificado do grupo B da semifinal. Então o grupo B da semifinal, recapitulando, tinha os dois uruguaios, né? O Nacional e o Peñarol. Penharol, atual campeão mundial e da Libertadores, e o Atlético San Cristóbal, que era a chupetinha no mel do grupo. Mas o Atlético San Cristóbal em casa empatou com o Peñarol. Até curioso, foi o único ponto que o Peñarol perdeu nesse grupo. Empatou com o Peñarol em casa e perdeu de 2x1 sofrido para o Nacional. Então até que ele deu um certo trabalho. Isso já deixou o Nacional à frente no grupo. Mas o Peñarol foi lá, ganhou do Nacional o primeiro jogo. Depois os dois ganharam. O Peñarol de novo ganhou de 1x0 só do San Cristóbal, né? Rei do time, rei de ganhar de 1x0. E foram decidir o último jogo Nacional e Peñarol. Se o Nacional ganhasse, passava o Nacional. Ele tinha 4 pontos, o Peñarol 5. Mas acabou que deu o Peñarol de novo. O Peñarol ganhou. Passou aí... Foi tranquilo se você olhar os pontos, né? Não foi tão tranquilo assim no desenrolar do grupo, mas passou realmente só com um empate e 3 vitórias, e ganhando as 2 no Nacional. Não tem muito o que reclamar, né? Então o campeão mundial e da Libertadores de 82 passou para a final em cima do campeão mundial da Libertadores de 80. Os dois dos últimos 3 campeões da Libertadores, né? A exceção foi o Flamengo 81. Então o Peñarol passou para a final. Agora, que Peñarol era esse, né? O campeão aí de 82. Ele tinha primeiro como técnico Hugo Banhulo, foi até hoje o maior campeão uruguaio, né? 6 vezes campeão uruguaio. Esse cara, para você ter noção, ele foi técnico do Uruguai da Copa América 56 que eles ganharam. Você vê, 27 anos ele treinava o Uruguai. Foi o técnico do Uruguai também, um dos 3 da Copa de 62, teve um triunvirato ali, ele foi um dos 3 técnicos, até o Uruguai saiu na primeira fase, né, não foi bem. Mas um técnico aí de tamanha história e hierarquia no Uruguai. E no ano antes, o Banhulo tinha conduzido até o último título, o Uruguai dele foi 82. O Peñarol tinha ganho os 3 títulos possíveis, né, o Uruguai, o título da Libertadores e o Mundial. Tinha feito a tríplice coroa, né, que não é para qualquer um. O time também tinha o zagueiro Washington Oliveira, muito bom também. Tinha o Saraleg, né? Realmente o Venâncio Ramos, um atacante aí que tinha sido campeão do Mundialito, né, de 1980. Tem em cima do Brasil, afinal foi em cima do Brasil 2x1. Foi campeão da Copa América também em 83. Né, um atacante de 1,70m só, mas muito perigoso, complicado ali de marcar. Um cara que fazia gol toda hora, realmente bem enrolado. Agora, o mais famoso, disparado do time, não tem como negar, era realmente o Morena, né? O Morena, ele, para você ter noção, até hoje o maior artilheiro da história do Uruguai, o maior artilheiro da história do Peñarol, segundo o maior artilheiro da história da Libertadores, só perto pro Spencer, que também era do Peñarol, por quase todos os gols feitos pelo Peñarol, e foi 3 vezes artilheiro da Libertadores, também um recorde até hoje. É um cara que fez 668 gols na carreira, isso é para muito pouca gente, né? Um número bastante expressivo de gols, e quase sempre jogando em clubes uruguaios. Um cara realmente, uma história incrível. Aí fez gol nas 2 finais com o Grêmio, como eu vou tratar ali. Ele fez gol, compareceu ali. Um cara complicado, craque, homem-gol, um cara enrolado realmente. E ele foi chamado, né? A torcida compareceu para contratar de novo o Morena, né? Então, assim, um cara amado, idolatrado totalmente no Uruguai com muita justiça. Então essa final do Grêmio com o Peñarol, em tese, ela seria o primeiro jogo no Olímpico, o segundo lá. Mas o Peñarol estava complicado ali, ele ia jogar era o tipo mini mundialito que se jogava de clubes que se jogava na Itália, até só deu times italianos ganhando isso, mas era totalmente assim, era um torneio, né? Não era nada super oficial não.
E até o Flamengo foi jogar esse, e o próprio Penharol, o Flamengo até ganhou do Penharol lá, até o Júnior fez um golaço de falta e tal. E ele ficou meio enrolado em termos de datas. Então, para conseguir esquematizar com o Grêmio datas melhores para essas finais da Libertadores, o Penharol abriu mão disso. Ele topou fazer o primeiro jogo em Montevidéu e o segundo no Olímpico. Até o Fábio Koff achou que era uma grande malandragem dele, realmente foi, da visão do Grêmio, mas o próprio uruguaios preferiam isso, eles gostavam de jogar o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Francamente, eu também tenho essa predileção, eu acho melhor quando é assim. Os argentinos, o Boca adora isso, por exemplo, jogar primeiro, faz logo um resultado lá geralmente o time vem só na retranca, eles vão fazer um bom resultado e depois vai só segurar lá no outro, usando toda a catimba do mundo e tal. E realmente o Penharol contava muito que ele ia ganhar o primeiro jogo, porque era um grande time, realmente. Ele tinha razão de ter confiança, e o Grêmio não tinha experiência de grandes torneios internacionais. Eles realmente acharam que eram favoritos ali e o mundo encarava que eram mesmo. Mas o Grêmio foi muito bem nesse jogo lá no Estádio Centenário, né? Já abriu o placar logo no começo, um cruzamento de córner, o Tita no primeiro pau fez 1-0. E o Grêmio, o Penharol acabaria empatando com o Morena, né? De novo, uma jogada de área. Era o problema do Grêmio, impressionante. Era alçar a bola na área que ou o cara fazia de cabeça, ou tinha um bololô na área, alguém acabava fazendo no rebote. Realmente era o problema do Grêmio. A defesa do Grêmio não se acertava muito nisso. Mas fora isso, o Grêmio jogou muito bem, encarou o Penharol, não ficou na retranca, se segurando, rezando pro jogo acabar, não. Tentou ganhar, teve chance de ganhar, podia ter dado qualquer lado ali. Eu acho que o empate foi bem correto. Podia ter dado o Penharol, podia ter dado o Grêmio, mas realmente o empate foi mais justo. Então o Penharol já se assustou ali. Opa, não ganhamos o primeiro jogo, né? Mas eles podiam ganhar fora de casa, como eles tinham ganho do Cobreloa ali em 82, né? E claro que eles deram muito trabalho. Então o jogo de volta no Olímpico, o Olímpico já, né, cheinho, já todo completo, já com o segundo anel já construído e tal. Provavelmente o maior jogo da história do Estádio Olímpico. Esse jogo de volta da Libertadores, o jogo mais importante da história do Grêmio. Ali todo mundo já tinha abraçado a competição, a torcida estava louca para ganhar, e seria algo a dizer para a torcida do Internacional, que tanto tinha apurrinhado desde a década de 70. Se considera realmente no Sul que a década de 70 foi do Internacional, a década de 80, como estava já se pronunciando ali, seria do Grêmio, né? Ganharia essa Libertadores e o Mundial, ganhou o Brasileiro de 81, e ganhou muito mais gaúchos do que o Internacional. Até eu não falei isso antes, o Grêmio tinha realmente... depois abriria, na verdade, isso aconteceria no segundo pro Mundial, né? Ele abriria a mão do gauchão, né? Deixaria praticamente o Inter ser campeão, porque ele realmente focou no Mundial, teve muita crítica, mas depois, hoje em dia, cara, vê se alguém reclama do gauchão de 83, o povo feliz mesmo de ter ganho o Mundial, né? Mas aí teve esse jogo aí, com o Penharol da volta, o Caio logo, né, numa grande jogada pela esquerda, ele entrando de carrinho ali, fez 1-0 pro Grêmio, o Grêmio jogando bem melhor, assim, impondo e tal. Mas realmente no começo do segundo tempo entrou numas mais de segurar placar e tal, que eu acho que foi um erro. Mas é claro que o Penharol também era um grande time, veio para cima. De novo, o Morena, sempre ele, empatou. E aí a coisa ficou realmente complicada. Chegou a ter um momento que, assim, você vendo o jogo, vai fugir. Porque o Grêmio ficou nervoso e eles tiveram uma chance de ouro ali. A mesma jogada, 2 chances de ouro de fazer. O Mazzaropi salvou ali no pé. Se não me engano foi do Venâncio Ramos. E no rebote dessa jogada, deu um bololô na área. O Uruguai cabeceou pro gol vazio. O De Leon salvou ali, quase que embaixo da linha. Muito pouca gente lembra dessa jogada, mas foi fundamental. Se o Penharol for 2-1 ali, eles iam cair na defesa, ia ficar muito difícil. Mas o De Leon, sempre ele, o capitãozão, foi lá, tirou aquela bola. E o jogo seguiu 1-1 ali duro e tal, com pinta de que terminaria 1-1 mesmo, que teria um jogo de desempate na Argentina, que já estava programado se acontecesse e tal. Teve muitos jogos de desempate em finais de Libertadores. Mas aí mais pro final do jogo, o Renato Gaúcho, ou o Portaluppi se você preferir, estava ali na pontinha, meio acossado por 2 jogadores. Em tese, aquela clássica jogada que o cara chuta nas pernas do cara para conseguir um córner, né? Mas ele teve um lancezinho ali de gênio, ele deu uma levantadinha na bola, deu um balãozinho e levantou a bola na área. Isso surpreendeu totalmente tanto o goleiro quanto o zagueiro que estava marcando ali. Claramente eles não esperavam a jogada. E aí o César, cara, muito esperto, vivo, pegou, ele deu uma cabeçada mortal, fez 2-1 pro Grêmio, gol da vida do César, sem a menor dúvida. E até curioso que a mulher do Tita tinha sonhado que o César faria o gol. Até o Tita falou, mas o César tá no banco, muito improvável isso. Mas eu sonhei e tal. E realmente foi, né, o
O César fez o gol do título, fez o 2-1. Até o Tita bota a mão na cabeça assim, tipo, caramba, o sonho da minha mulher aconteceu. E depois do jogo, claro, teve o pós isso, né? O Penharol partiu para dentro e tal, até numa jogada ali de confusa. O Venâncio Ramos agrediu o Mazzaropi, foi expulso. O Renato Gaúcho, que já era para ter sido expulso antes, que ele tinha dado uma entrada meio criminosazinha ali por trás e o árbitro aliviou, ele tinha, né, ele só prosseguiu com o amarelo que ele já tinha. E acabou entrando na briga ali também e acabou sendo expulso corretamente. Realmente ele se envolveu na confusão. Até fazendo 2-1 assim, né, provocando os caras já depois de ter sido expulso. Felizmente não tinha nada a ver você ser expulso na Libertadores e isso para o Mundial. Eram duas competições diferentes. Então, claro, o Renato poderia jogar o Mundial, né? Não tinha nada a ver isso. Mas o Grêmio acabou segurando ali, mas segurando assim bem, sabe? Não tomando pressões horrorosas, não. Assim, claro, um pouco mais na defesa, mas o Grêmio mereceu o título. Isso surpreendeu o Penharol realmente, que tinha um ótimo time, mas ele viu ali que o Grêmio tinha título. E é bom falar isso, porque muita gente, como é o Grêmio, muita gente acha assim, e não estuda 83, ou não acompanhou na época, ou não leu, né, sobre o assunto e tal, acha que o Grêmio foi campeão na raça, na porrada, se impondo e tal, aquela mística do Grêmio, né, do time do Sul, aguerrido e tal. Olha, claro que teve isso, claro que o Grêmio foi raçudo e tal, mas o Grêmio era muito técnico também, né? Esse ataque com o Renato, com o Tarcísio, com o Tita, com o Caio. É um ataque de qualidade, cara, né? O Hugo de Leão na zaga, era um time muito bom. Eu acho assim, que se você for ver os times campeões da Libertadores, quase sempre eles tinham era bola, sabe? Fica esse papo de, Libertadores e tal. Claro que tem esse lado todo místico da Libertadores, da catimba e da agressão e tudo mais, que dá certo molho a coisa. Mas os times de brasileiros que ganharam a Libertadores ganharam jogando, com times bons jogadores no elenco. Isso fez diferença, sabe? Foi o que fez o Grêmio ser campeão. Não seria se fosse só um bando de butinudo. Não ia adiantar bater até o fim do mundo ali, não ia ser campeão. O que fez o Grêmio campeão foi ter um ótimo time em suas mãos, jogadores no auge, ou como o Renato despontando. Isso fez o Grêmio campeão, sabe? Eu acho que é importante ressaltar isso, com gols bonitos, time bem montado, sabe? Um técnico com a cabeça no lugar, que não ficava mandando bater. Um time que soube ser equilibrado, de vez em quando, claro, raçudo, de vez em quando, como o Renato fez aqui na final, perdendo a cabeça, mas em geral, bem estruturado, bem montado e habilidoso. Esse time do Grêmio de 83 era muito habilidoso, senão não ia conseguir encarar Flamengo, Penharol, Hamburgo, não ia dar. Foi campeão realmente porque tinha um time muito bom. Agora, falar um pouquinho do Hamburgo, né? Que time era esse que o Grêmio ia enfrentar na final do Mundial Interclubes, né? O Hamburgo tinha sido campeão europeu, claro, né? Você não teria se classificado, ganhando do Juventus, né, do Platini e tudo mais, um timaço, foi uma surpresa total, mas era um time muito bem armado, muito veloz, muito rápido, que até seria campeão de novo da Alemanha ali em 83, né? Um time muito bom, assim, tem gente que... isso é uma coisa muito comum de brasileiro, né? Fica diminuindo o título dos outros e tal, falando como se o Grêmio tivesse pego carne assada ali. Não, pegou um time muito bem armado, podia não ter tanto nome, mas era um time cascudo, sabe? Tinha o Rolf, que até depois jogaria até com o Tita no Bayer Leverkusen. Tinha o Felix Magath, foi o cara que fez o gol do título ali contra a Juventus, um cara que foi campeão europeu em 80 pela Alemanha, jogou as Copas de 82 e 86, um maestro ali no meio de campo, né? Um cara muito bom, depois até foi técnico do Bayern de Munique em 2005 e 2006, foi técnico do Wolfsburg, o cara conseguiu ser campeão alemão com o Wolfsburg em cima do Bayern de Munique, até o Grafite jogava lá. Um cara que marcou a época na Alemanha totalmente, né? Tinha o Jakobs, que na minha opinião foi o melhor jogador deles na final do Mundial, um líbero muito bom também, um cara de ótima colocação, até teve um fato inusitado, ele encerrou a carreira depois de um acidente nos ganchos que prendiam a rede, né? Ele foi se jogar para salvar uma bola, que ele até salvou, a bola estava entrando, e ele acabou se enganchando, as costas dele com o ferrinho da rede entrou nas costas, acabou com a carreira dele ali, cara, muito azar, uma grande infelicidade mesmo. E o time, claro, era treinado pela Ernst Happel. Ernst Happel marcou totalmente história na Áustria, um cara que foi zagueiro deles em 54, 58, sempre jogando, até jogou contra o Brasil ali, né, na nossa estreia em 58, quando a gente ganhou o primeiro título mundial, a gente ganhou deles de 3-0. Um cara que depois ele foi técnico, ele até hoje, ele é o técnico que chegou mais perto de ser campeão mundial treinando uma seleção de outro país, né? Ele, como austríaco, treinou a Holanda de 78. A Holanda de 78 perdeu da Argentina ali
de 3-1, né, na prorrogação. Ele era o técnico da Holanda. Até curioso que ele bateu para mim os recordes mundial de preleção sucinta antes de um grande jogo. Se o Fábio Kopp ficou irritado com o Espinosa antes daquele jogo com o Bolívar, por ter falado pouquinho, o Rápio bateu todos os recordes antes de uma final de Copa do Mundo. O cara virou pro time dele ali, os caras esperando a preleção, ele, senhores, 2 pontos, que era 2 pontos por vitória. Assim, o cara só falou isso, senhores, 2 pontos pro time entrar na final, porque ele era da linha do não ficar botando pilha, deixar os jogadores entrarem bem tranquilos e tal, mas realmente nessa aí ele bateu o recorde, ninguém vai barrar isso aí. O cara ser tão sucinto, o cara que ficava sempre fumando ali no banco, isso era muito comum na época também, né? Quase todos os técnicos fumavam, né? Até para segurar o nervosismo e tal. Mas é um cara que ele é nome do maior estádio da Áustria hoje em dia, né? O estádio Ernst Happel, foi o palco da final aí da Eurocopa de 2008, né? Um cara que, entre a Espanha e a Alemanha, cara que totalmente marcou a época na Áustria e como até um cara antipático, né? Complicado de se conviver, tem a história clássica que o Valdir Espinosa foi falar com ele, estendeu a mão e ficou com a mão no vácuo, que o cara não respondeu de volta. O Rappel realmente era um cara enrolado, mas muito competente, muito bom técnico, sabia montar um bom time. O Hamburgo era muito bem armado. Até o Valdir Espinosa, ele viajou, ele odiava viajar avião e tal, mas mesmo assim fez esse sacrifício e foi ver um jogo do Hamburgo com o Werder Bremen, até foi 0-0 o jogo. E ele viu ali, no físico vai ser difícil ganhar dos caras, são caras muito rápidos e muito aguerridos também. Então, se a gente for meio parecido com eles, vai tender a dar Hamburgo. Então a gente tem que equilibrar isso aí, ou até passar com técnica, né? A gente está precisando de jogador. E para infelicidade do Grêmio, o Tita voltou para o Flamengo. Então o Grêmio ainda enfraqueceu um pouquinho. Aliás, bastante. Perder o Tita ali era muito importante. Então a gente precisa de alguém e tal, e ele cismou. Não, a gente precisa do Mário Sérgio. Até quando ele falou isso, os dirigentes do Grêmio ficaram revoltados. Tipo, o Mário Sérgio não. Cara complicado, e ele era mesmo. O Marcelo tinha muita personalidade, era brigão, era criador de caso, de fato ele era bem complicado de se conviver. Mas o Valdir o Espinosa conhecia muito bem ele, tinha até jogado juntos, tinham dividido o quarto enquanto jogava, então eles se davam bem. Então ele falou, eu consigo controlar ele tranquilo, ele está num outro momento de carreira, e realmente a recepção do Mário Sérgio foi muito boa a ideia, falou, claro, jogar um Mundial, claro que eu topo, e ele veio realmente muito imbuído, sabe, de ser profissional, ele realmente foi. O Grêmio até fez muita concentração em Gramado, como eu falei, ele abriu mão do gauchão, então ele jogava com o time titular até para dar jogo, também não pode ficar 4, 5 meses sem jogar, né? Também não é assim. Então quando era jogo no Olímpico, o Grêmio jogava com o time titular, e quando era jogo no interior do Rio Grande do Sul, ia o time reserva, e claro que não tem como, né? Você entrega um campeonato. O Inter foi campeão gaúcho aquele ano, não que algum gremista se incomode com isso, porque o que eles queriam mesmo, apesar de que foi tri-seguido o Inter ali, mas mesmo assim, o que eles estavam, a torcida, dirigente, todo mundo tá de olho, é o Mundial. Se a gente ganha o Mundial aqui, a gente entra pra história para sempre, marca o clube. E então o Grêmio contratou o Mário Sérgio e contratou também o Paulo César Caju. Ele até já tinha jogado no Grêmio ali em 78, 79. O Caju voltou, estava mais, enfim, de carreira e tal, mas é um cara habilidoso, um cara que tinha sido campeão mundial com o Brasil em 70, mesmo entrando como reserva e tal, mas era um cara conhecido como habilidoso, tinha jogado no Olympique de Marseille. Claro que marcou muito o futebol carioca, muito habilidoso, mais em fim de carreira, mas é um cara que atrai atenção, que foi exatamente o que aconteceu. O time também, o Ernst Happel, no fundo do Hamburgo, não conhecia o Grêmio. E era normal, não, era difícil conhecer, os jogos não passavam na TV, era complicado mesmo, não tinha internet, era nada disso. Então você ficava meio no escuro mesmo, mas o Caju eles conheciam. Então eles acabaram focando muito a marcação no Caju, o que ajudou o Grêmio, atrapalhou o próprio Caju, claro, ele não brilhou lá muito no jogo, apesar de que foi ele que chucou a bola do primeiro gol ali pro Renato. Mas foi uma coisa que atrapalhou ele, mas soltou mais o time. Eles não conheciam muito bem o Renato, não conheciam muito bem o Tarcísio, o Caio. Complicado ali, deixar esse cara meio livre, né? Não é lá muito bom, era um time bem armado e tal, sim, mas não focou tanto nisso, né? Foi descobrir o poderio do Renato durante o jogo, né? Então foi lá o Grêmio para Tóquio, com uma boa preparação e tal, chegou bem antes. Eles já nessa concentração de Gramado já comiam em horários diferenciados para já se preparar, porque o jogo seria meio-dia de Tóquio e tudo mais. O fato de ser frio em Tóquio, porque fim de ano ali, é inverno rigoroso lá. Para o Grêmio não tinha problema, já estava acostumado com frio e tudo mais. Para o Hamburgo também não seria problema nenhum. O Grêmio chegou antes, o Hamburgo chegou um pouco mais em cima, aquelas coisas. A preparação do Grêmio foi bem feita, sabe?
é bom ressaltar isso, sabe? Se ganha Libertadores com um time muito habilidoso, ganha uma preparação boa também. O São Paulo 92, por exemplo, que é o próximo episódio, também é uma preparação muito correta, o Tele ali à frente, eles souberam realmente conduzir aquilo e aqui o Grêmio soube muito bem também. Então a contratação desses dois jogadores foi muito boa e foi o Grêmio para essa final com um time que sequer falava com eles. Acho que só o Hierônimos era simpático, falava com todo mundo, o resto realmente meio grosseiro, achava que o Grêmio não ia dar nem para saída e tal. Aquela arrogância básica de europeu em relação ao sul-americano, né? Mesmo no futebol, uma coisa incrível, não deveriam jamais desprezar um time brasileiro, mas a arrogância alemã, às vezes, ela é meio sem limite, e sem sentido também. Então foram pro jogo e foi realmente um jogo assim bem legal de ver, um jogo bacana, que o Grêmio soube se impor muito bem, né? Ficou só um pouquinho no começo do jogo, um pouco estudando demais e tal, mas logo foi se soltando. E o Mário Sérgio conduziu muito bem, ele deu realmente esse toque de categoria pro time, né? Tem várias jogadas, se você for ver, tem vídeos disso. Do Mário Sérgio matando a bola no peito, jogando pro lado, olhando para um lado e tacando a bola pro outro. Ele realmente foi muito importante de dar esse toque de hierarquia pro Grêmio, de assim, tipo, vamos ganhar desses caras e fim de papo, sabe? Nós jogamos mais que vocês, nós vamos ganhar e tudo mais. E realmente ele deu isso. E o jogo mesmo, assim, claro, parelho, porque claro que seria, muito raro uma final dessa ser disparatada, né? Teve, você vê, o Paulo César Caju pode ter jogado mal no jogo, mas ele mostrou o quão bom ele era, né? Numa bola que o Paulo Roberto tem um grande lateral, nem dei destaque ao Paulo Roberto, deveria ter dado, estava ali no começo da carreira assim, mas depois seria um cara que brilharia em vários clubes no Brasil, né? Um excelente lateral, cruzava como poucos, tinha uma pancada também muito boa. O Paulo Roberto limpou ali da área, a bola veio quase que na altura da cabeça do Paulo César Caju, mas ele conseguiu matar no peito e, que é para poucos, muita gente ali ia dar uma cabeçada, e esticou a bola para o Renato correr. E o Renato foi indo e o zagueiro foi recuando. Foi um erro também, o cara não deu bote no Renato, né? Já estava com certo receio ali. Até o Renato entrar na área, aí ele deu um corte, depois deu outro, e a bola meio bateu nele, bateu no Beck, mas ficou para ele, e por isso que eu acho que lembra um pouquinho o gol do Gigi. Ele chutou entre o goleiro e a trave, né? E realmente era o espaço praticamente só da bola passar ali, e ele conseguiu fazer esse 1-0, saiu lá comemorando com os braços abertos. Essa comemoração do Renato de braços abertos assim, virou estátua no Grêmio, né? Ele tanto brigou, chateou que queria uma estátua e tal, e fizeram uma estátua exatamente dele assim, com os braços abertos, comemorando exatamente tanto esse primeiro quanto o segundo gol. Ele comemoraria do mesmo jeito, e indo lá se abraçar com o Espinosa. O Renato era um cara complicado, indisciplinado, respondão, aquelas coisas todas, mas o Espinosa soube se entender com ele, né? E conseguiu o respeito do Renato. E o Renato realmente foi ali, abraçou ele e tal, agradecido mesmo. Até um dia antes ele tinha tido uma briga com o Paulo César Caju, e o grupo se uniu muito ali. O grupo, inclusive, o Valdir Espinosa até perguntou: vocês querem que o Caju jogue? O grupo, sim, a gente quer, deixa ele titular, ele merece e tal. E o grupo se uniu ali. O Espinosa sabia conduzir uma equipe, né? Então o Grêmio fez 1-0, e esse 1-0 meio que estava bastando ali no segundo tempo. O Grêmio teve chance de matar o jogo. O Caio nesse jogo jogou mal. O Caio é um muito bom atacante, foi tão importante ali na equipe, na Libertadores, fez gol na final com o Peró, pô. Mas realmente nesse jogo ele perdeu 1 ou 2 gols muito feitos, assim, realmente ele não estava numa tarde feliz. E o Grêmio teve a chance de matar o jogo, mas no final o jogo foi ficando perigoso. O Renato começou a sentir cãibra. Cara, o Renato foi muito herói nesse jogo. Todo mundo destaca esse jogo dele, claro, pelos 2 gols, é o que mais aparece, óbvio. Mas ele, por várias vezes, esteve na zaga tirando bola, e não só em escanteio, não, jogo jogado. Realmente ele vestiu muito a camisa ali do Grêmio nesse jogo. E isso, claro, cobrou um pouco o preço, que ele começou a sentir cãibra no final do jogo. E com ele fora de campo, olhando ali, tentando se recuperar e tal, e não dava para substituir ele. É bem curioso isso, que o Grêmio já tinha feito as 2 substituições, e isso fez com que ele não saísse, porque muito provavelmente o Espinosa teria tirado o Renato, porque com cãibra enrolada e tal, para ir para uma prorrogação, né, que depois seria o caso, muito provavelmente ele teria tirado, mas não dava mais, o Renato teria que seguir, nem que fizesse número em campo. E com ele fora ali, olhando da linha, viu lá uma bola ser alçada nas costas do Paulo César Magalhães. O cara escorou para dentro, para o meio da área, e aí a bola bateu no peito ali, quase que na barriga do Schroeder, que é o zagueiro, e ele fez o gol de empate faltando uns 5 minutos para o fim do jogo do Hamburgo. E isso deu uma caída no Grêmio ferrada. O fim do jogo foi mais para eles, não chegou a ser uma pressão terrível, mas realmente
Foi o pior momento do Grêmio no jogo. O Grêmio sentindo, o Renato sentindo as câmeras, voltando ali com pouco. Até apesar de que o Renato teve uma chance de fazer 2-1 no finzinho do jogo. A última chance foi dele, uma virada ali na área, mas ele acabou isolando. Mas uma coisa complicada, né? Pô, tomar um gol de empate, 1-1, tava quase campeão mundial ali. E vamos para a prorrogação. Complicada, mas ali no intervalo, ali, né, entre os 90 minutos e a prorrogação, o De Leon falou, ó, ninguém mais vai cabecear na nossa área, que realmente de novo o gol tinha saído, de bola alçada na área e tal, era o câncer do Grêmio, né? Ninguém mais, garantiu pro Espinosa, ninguém mais vai cabecear na nossa área não, acabou, fim de papo, a gente vai se garantir aqui. E o Renato falou, se vocês segurarem lá atrás, eu decido lá na frente. E foi exatamente o que aconteceu, né? Logo no comecinho da prorrogação, uma bola alçada da esquerda, o Tarcísio deu, junto com os Beck, deu uma raladinha na bola, e a bola sobrou pro Renato, que deu uma matada maravilhosa, cortou logo para dentro e fuzilou. Cara, é impressionante como o Renato fez isso rápido. Ele driblou para dentro, deu o corte e imediatamente chutou de esquerda, né? Curioso. Ali no contrapé do goleiro. Pô, aquilo não tinha que fazer, né? O goleiro não pega aquilo. E ele fez lá de novo, comemorando, né, o 2-1 em cima do Hamburgo, porque era um passo importantíssimo, né? A partir daí o Grêmio, o Hamburgo veio para dentro, mas não conseguiu grandes coisas. O Grêmio teve chance de matar o jogo, o Caio conseguiu perder um gol inacreditável ali no fim. Mas se segurou, o Mário Sérgio deixou ele na cara do gol, mas ele perdeu. Mas o Grêmio se segurou muito bem e, foi campeão mundial, cara. Aí realmente, para consagrar de vez, você vê que até hoje, como é lembrado, você vê o Grêmio fez a escolha certa, realmente deixou o gauchão de lado, focou no Mundial e foi a escolha certa, né? Porque como esse título até hoje é reverenciado no Sul, tem até hoje detratores que dizem que se não for um Mundial, o mundo inteiro encarava como Mundial, tá? Sim, era só um jogo do campeão europeu com o sul-americano, mas você via em qualquer jornal, qualquer revista, qualquer tudo, é Mundial Interclubes, Grêmio campeão. Não tem choro, não ia fazer a menor diferença pegar um time asiático ali, um time da África, eles iam ganhar tranquilo. O desnível ainda era muito grande em relação à Europa e América do Sul em relação aos outros. Não ia mudar nada se fosse um mini campeonatinho ali, ia dar Grêmio, Hamburgo na final igualzinho. Então realmente, para mim, o campeão mundial fim de papo, a própria FIFA já reconheceu isso, esse é assunto morto já. Então o Grêmio campeão mundial ali, conseguindo não só fazer frente ao Internacional, como de certa forma até passando, tudo bem, ele tinha só um brasileiro contra 3 no Inter, mas ele tinha a Libertadores Mundial que o Inter demorou a conseguir, foi só conseguir em 2006, né? Então isso era muito importante ali para tirar onda no Sul, né? Um ficar implicando com o outro. E aí, claro, o Grêmio ganhou, evidentemente, quando ele ganhou a Libertadores, já tinha ganho isso, o direito de disputar a Libertadores de 1984 também. E ele tinha essa grande vantagem de você começar na fase semifinal. Isso era uma grande vantagem, né, cara? Porque você evitava aquele primeira fase enroladíssima de 4 clubes, só um passar e sempre tinha um brasileiro contigo. E se desse azar ainda tinha o Uruguai, o argentino, o diabo, né, Paraguai. Então o Grêmio escapou disso. Até a primeira fase foi enrolada mesmo. O Flamengo e o Santos pegaram os times colombianos, a América de Cali e o Júnior de Barranquilla. Até o Flamengo foi muito bem. O Flamengo goleou 2 vezes o Santos, o vice-campeão brasileiro, ganhou de 4-1 e 5-0 em São Paulo. Realmente impressionante. O Flamengo passou impressionantemente bem ali para pegar o Grêmio, né? O Flamengo, claro, já não tinha o Zico, então, mas tinha o Tita de volta, até o Tita foi artilheiro, e para pegar o Grêmio que estava esperando junto com a Universidade de Los Angeles. Essa foi a sorte dos dois, que veio um time venezuelano, tem um grupo que tinha Venezuela e Peru, então foi mais tranquilo. E esse ULA, que é o que se falava ULA, não se falava Universidade de Los Angeles, não. Vamos dizer, seria claramente o adversário tranquilo do grupo, ficaria entre os dois mesmo. E o Grêmio já começou rasgando ali, né? Ele ganhou de 5-1 do Flamengo, um jogo histórico lá no Olímpico, realmente uma goleada inclemente, um jogo impressionante do Grêmio ali. Então, o Tito fez o gol do Flamengo e não só ganhando do Flamengo, ainda botando saldo, né? Que poderia ser uma coisa decisiva mais à frente. Aí os dois ganharam fora com algum sofrimento, mas não muito, do ULA. E o Flamengo deu o troco no Grêmio, ganhando de 3-1, até chegou a estar 3-0 o jogo. Teve gente que achou que vai dar o troco do 5-1, né? Mas não chegou a dar, não. Foi só 3-1, mas mesmo assim foi uma vitória realmente. As 2 vitórias foram muito claras dos 2 times. Mas o Flamengo tinha esse problema do saldo aí para tirar do Grêmio. E o Grêmio em casa mandou muito bem, ele ganhou de 6-1 do ULA. Então ele botou um saldo quase que intirável para o Flamengo. Seria uma loucura para o Flamengo também dar uma goleada enorme.
E o Flamengo ainda sofreu terrivelmente com o Lula no Maracanã, saiu perdendo de 1-0 para virar o jogo, foi um sufoco, se empatasse estava fora, o Grêmio passava direto, mas o Flamengo lá, os trancos e barrancos lá, botando gravata para fora ali, conseguiu, ganhou 2-1 em cima da hora do Universidade de Los Angeles. Então eles empataram em pontos e iam fazer o tal jogo de desempate para ver quem ia para a final, com o que depois se definiu que seria o Independiente. Mas assim, a vantagem do Grêmio seria, como ele tinha melhor saldo, bem melhor, se ele empatasse no jogo normal e na prorrogação, aí passava o Grêmio. Que foi exatamente o que aconteceu, né? Bem bizarro, mas foi exatamente isso. Essa vantagenzinha do saldo foi muito importante para o Grêmio, que foi o que desequilibrou contra o Flamengo. Eu depois revi, claro, esse jogo inteiro aí, esse 0-0 do Flamengo com o Grêmio, até curiosamente apitado pelo Reit, o José Roberto Reit. Então o José Roberto Reit que apitou toda aquela confusão de 81 do Flamengo com o Atlético Mineiro, que foi um marco negativo da carreira dele, um jogo extremamente complicado e tudo mais. De novo foi escalado para um jogo de desempate, até curioso o Grêmio ter aceitado isso, mas aceitou, tranquilo, e realmente o Reit apitou bem. Não teve grande problema não, foi tranquilo, acho que ele aprendeu, ele foi bem mais político aqui, ele aprendeu com os erros dele mesmo naquele jogo e apitou direito, não teve nenhuma grande reclamação não. Foi um jogo que o Flamengo ficou um pouquinho mais em cima, até o Flamengo já tinha o Bebeto, tinha o Zagallo de técnico, e o técnico do Grêmio não era mais o Espinosa, era o Carlos Froner também, o técnico histórico do Grêmio aí em todos os tempos. E assim, o Flamengo foi um pouco mais em cima. O que mais teve chance para o Flamengo ganhar o jogo foi o fim do jogo normal, nos 90 minutos. Os últimos 5 minutos ali, o Flamengo foi mais um pouco em cima, botou um abafa ali e teve alguma chancezinha, mas nada muito cristalino. O Grêmio soube segurar o jogo, teve suas chances também. A prorrogação, o Flamengo sentiu um pouco cansaço, o Grêmio também. Não foi um jogo grandes coisas não, esse 0-0, francamente. Foi um jogo um pouco decepcionante. Mas o Grêmio conseguiu o que ele queria, a classificação para a nova final da Libertadores. Então a segunda final seguida aí que o Grêmio ia pegar, dessa vez enfrentando um time também, se ele pegou o Peñarol ali experiente, dessa vez o mais experiente de todos, né? O super campeão Independiente, que já tinha 6 títulos de Libertadores. Então até, antes de falar do Independiente, é só dar uma lembrada aqui para mim mesmo, que o Grêmio também quase chegou à final do Brasileiro de novo. Ele perdeu a vaga para a final com o Vasco, né? O Vasco acabou se classificando para pegar o Fluminense, o Fluminense foi campeão. O Grêmio chegou a ganhar 1-0 o jogo, mas perdeu outro de 3-0, então acabou ficando de fora. Mas quase que ele classifica para a Libertadores de 85, que ele acabou não classificando, porque para isso ele teria que ou classificar no Brasileiro, que ele ficou a um passo, ou classificar na Libertadores, que ele também ficou a um passo, que foi pegar o Independiente, esse super campeão. E o Independiente, ele tinha o Burruchaga, que fez não só o gol do título aqui, como eu vou falar, como fez o gol do título de 86, né, da Copa de 86 contra a Alemanha, aquele 3-2. O Burruchaga é um cara histórico ali na Argentina, né? O time também tinha o Justi e tinha o Bochini. Bochini ele era o ídolo do Maradona, quando o Maradona era guri. O Bochini só jogou no Independiente. Realmente um cara de extrema técnica, um cara muito bom de fazer assistência. Ele não era tanto de fazer gol, mas ele até fez assistência do gol que definiu essa Libertadores aqui. Ele que deu o passe pro Burruchaga fazer o gol. Ele era um cara realmente muito bom de enfiar a bola, assim, um cara muito técnico, muito habilidoso, e era um time muito bom, sabe? Às vezes a gente fala do Independiente com desdém, assim, uma certa razão porque eles ganharam muitos títulos seguidos, né? Foi um bi ali nos anos 64, vezes seguida campeão nos anos 70. E realmente, assim, numa época que a Libertadores era mais selvagem, não tinha muito jogo pela TV, se acompanhava pouco, e realmente eles se aproveitaram dessa época de ganhar seguido. Mas esse time de 84 era muito habilidoso, e vou dizer, eu vi os 2 jogos, o Independiente mereceu ser campeão. O Grêmio já estava um pouco mais fraco, claro, não tinha o Tita ali e tal, mas ainda era um time bem respeitável, né? Ainda tinha o De Leon, ainda tinha o Renato, um time muito bom, mas realmente, assim, eles ganharam, o primeiro jogo foi no Olímpico, eles ganharam de 1-0 e vou dizer até que foi pouco. Podia ter sido 2-0 ali, talvez um 3-0, 3-1, porque realmente eles dominaram boa parte do jogo, principalmente no segundo tempo. O Grêmio se perdeu ali um pouco, ficou nervoso, não contava com o gol deles no primeiro tempo, que foi essa tal enfiada do Bochini pro Burruchaga. E eles não só não ficaram na retranca como jogaram, não ficaram dando porrada, não teve isso. Mas uma outra entrada pesada de final de Libertadores, também não dá para esperar beijinhos e abraços. Mas assim, jogaram na bola, o Grêmio também jogou na bola, e eles ganharam muito merecidamente de 1-0, então foram para casa. Assim, o Grêmio tinha que ganhar, né? Tanto importava o saldo ali, porque teria terceiro jogo se o Grêmio ganhasse. Se fosse 4-0 o Grêmio, também ia ter jogo de desempate, só a única vantagem seria o Grêmio se empatasse na prorrogação, então 90 minutos de prorrogação. Então, tanto faz. O Grêmio tinha que ganhar em Avejaneda,
E, claro, não conseguiu. Foi 0-0 de novo. O jogo foi de novo um pouco mais pro Independiente. O Grêmio teve uma outra chance, mas não pouca coisa. Até a maior chance do Grêmio, inclusive, foi quase um frango do goleiro deles, que deixou quase um chute bobo, deixou a bola escapar assim pelo ombro e foi catar o. Quase catou como se estivesse catando um frango ali, mas catou antes da bola entrar. Mas o Grêmio não conseguiu dominar o jogo de nenhum dos dois jogos. O Independiente foi um pouco melhor nos dois jogos, não ganhou batendo, não ganhou com a torcida dando pedrada, não teve isso na final de 84, foi uma final merecida. O Independiente mereceu ser campeão ali e estabeleceu o recorde que dura até hoje. Eu estou fazendo em 2019 aqui, até hoje ele é o maior campeão, né? Até o Boca se aproximou, agora tem 6 títulos, mas o Independiente tem 7 ainda, é o maior vencedor, recorde estabelecido em 84 nessa final com o Grêmio aí. O time do Pastoriza, né? Outro técnico também que marcou a época no futebol argentino. E é um time que jogava muito bem, um time muito habilidoso, e depois seria também campeão mundial com 1-0 em cima do Liverpool na final. Uma pena que faltou pouquinho pro Grêmio, né? Talvez o Grêmio de 83 conseguisse ganhar do Independiente de 84, mas esse Grêmio de 84 estava realmente um pouquinho mais fraco, ainda era um time muito forte, mas um pouquinho menos, e realmente não conseguiu, mas, pô, 2 finais seguidas, um título. Esse time aí entrou para a história do Grêmio, nesses jogadores, né? O Osvaldo, um jogador também muito pouco lembrado, mas muito importante, né? O Caio, o César e os cracões, né? O De Leon, Renato Portaluppi, Tarciso, pô, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que dizer. O Valdir Espinosa, outro técnico clássico, realmente no Paulo Roberto na lateral direita, né? Um time realmente muito, muito bom, né? O Baidecão, né? Que dava porrada lá na defesa, esse era um pouco mais na intimidação, mas todo time também tem que ter um cara desse, tem que ter um cara para carregar o piano ali e dar umas pancadinhas ali para o pessoal manter um certo respeito. O China, pô, o time realmente assim que marcou a época no Grêmio, vários desses jogadores estão no Hall da Fama do Grêmio, e fez aí esse time conseguiu o que o Flamengo conseguiu em 81, essa projeção nacional e internacional para o time, que era praticamente desconhecido no exterior e no Brasil respeitado, mas faltavam esses títulos para o Grêmio, que ele conseguiu com essa geração de ouro aí, né? Então, esse é Marcelo Renault aqui falando para o canal Carreira em Detalhes, né? Se inscreva no canal e futuramente, claro, eu vou fazer a análise do São Paulo, campeão da Libertadores 92. O Brasil passou 9 anos sem ganhar a Libertadores, uma época dura, a gente não conseguia dar tanto valor para a Libertadores, mas o São Paulo acabou com isso de vez. O Flamengo e o Grêmio já tinham conseguido dar um upgrade na coisa, e o São Paulo 92, a partir daí, todo o time brasileiro considerou que se ele estivesse disputando a Libertadores seria o título a ser ganho naquele ano e o título que a torcida mais valorizaria. Então, esse foi o Marcelo Renault de novo. Um grande abraço e até a próxima análise.